Meus irmãos, que alegria poder voltar a essa igreja, mais uma oportunidade que o Senhor assim nos dá de ministrar a palavra de Deus. Pastor Jorge, obrigado pelo convite, Gabi, pessoal da MDP, Ministério de Dança, está tudo lindo, que Deus continue abençoando vocês grandemente. Os meninos pensam que a minha vida e a minha história na dança começa na Expresso Louvadeira, mas vem muito antes disso. Antes de ser evangélico, eu participei de grupos de coreografia quando eu não era evangélico. Fiz parte de uma companhia de dança que era lá no Recife Antigo, na companhia de dança de Jaime Arocha. Fiz dança contemporânea. Essa parte a turma não sabe, né? Graças a Deus não tem filmagem disso, gente. Mas dançava, fazia parte de teatro, fazia parte de uma companhia de dança. E a dança tem uma história muito linda na minha vida e na vida da minha esposa. Vocês devem saber que Deus muitas vezes, Ele usa ferramentas e meios para a gente ter um encontro com Ele. Então, por exemplo, quem aqui está casado hoje, talvez você tenha conhecido o seu varão ou a sua varoa num acampamento de igreja. Então, Deus prepara aquele momento para vocês se conhecerem, estarem juntos até hoje, ou até num culto, numa conferência como essa. A dança, foi através da dança que eu conheci Polly. Eu dançava na Igreja Batista do Curado, eu era líder do grupo de coreografia da igreja, e era ela líder do grupo de coreografia da igreja dela. E eu fui lá, porque ela já tinha um estilo bem diferente, eu fui lá e vi ela dançando, gente. Meu Deus do céu, que coisa linda. Ela dançando, eu disse, Senhor, é ela, Senhor, tá tudo certo, né? E aí, depois que ela terminou de dançar, eu fui conversar com ela, e eu entrei no grupo de coreografia e começamos a namorar, estamos juntos hoje. Domingo nós completamos 18 anos juntos, né? Para a glória de Deus, e Deus tem nos ajudado muito. Pronto, essa parte aí da mídia vocês cortam, tá certo? Daqui para trás, a parte que eu dançava, tinha a validade. Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite, como é bom estar aqui com vocês. Meus queridos, que alegria. Espero que esse tempo seja um tempo proveitoso, que Deus continue falando aos nossos corações, e que o Espírito Santo continue tendo liberdade em nosso meio. Esse é o meu desejo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. E eu confesso a vocês e peço permissão ao pastor Jorge, porque eu troquei o sermão, pastor. Eu preparei uma coisa, mas quando eu cheguei aqui, e o Senhor confirme meu coração, e aí eu disse, não, vai ser isso aqui. Gênesis capítulo 21, do verso 9, e nós vamos ler até o verso 20. Antes de nós lermos, eu queria que você estivesse orando por nós. Amanhã, a nossa igreja, a Igreja Batista do Cordeiro, completa 119 anos. Estarei pregando amanhã na igreja. E logo depois, estaremos em viagem. Organizei uma viagem missionária com 50 irmãos. Estaremos indo para Triunfo. Na realidade, é o distrito de Triunfo, 450 quilômetros. Viajaremos amanhã à noite, às 11 horas da noite, para chegar lá às 7 da manhã, onde faremos amanhã ações, no sábado, ações de evangelismo. Voltamos no sábado à noite para estar junto com os irmãos no domingo de manhã e domingo à noite na igreja. Então orem por nós, que Deus nos ajude nesse momento. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 9. Acompanhe comigo a leitura que diz assim. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que Agar havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está.
Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Vamos orar? Deus amado, aqui está a tua palavra, Senhor, e eu preciso muito da ajuda do teu Espírito Santo. Peço que o Senhor continue tendo liberdade em nosso meio e falando com cada um de nós. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, meus queridos irmãos, tema: ser perseverante. Nós estávamos ali, eu e o pastor Jorge, e a gente ficou assim: onde é que esse bonequinho poderia estar? Será que o meio? Será que lá no final? Será que no início? Ele está onde deve estar. E se você olhar bem, o que nós olhamos para essa imagem é um deserto. E toda vez que a Bíblia trata de deserto, nós precisamos entender que deserto é um lugar de escassez. É um lugar de provação. É um lugar de sofrimento. É um lugar de tormento. E percebam bem, todos nós aqui, em algum momento da vida, já passamos por uma situação de provação. Por exemplo, estar desempregado nos tempos de hoje é provação. Mas o mais difícil não é ser só provado, é ter falta de provisão. Por exemplo, você está desempregado hoje, é provação. Você não ter a garantia de um seguro-desemprego é falta de provisão. Você está doente hoje, está precisando de uma cirurgia, é uma provação. Você ser surpreendido pelo plano de saúde dizendo que não vai cobrir esse procedimento é falta de provisão. Você está nesse momento passando por uma crise conjugal, é uma provação. Você descobrir que um dos dois traiu você, e agora um dos dois está de certa forma denegrindo mais ainda a sua imagem, é falta de provisão. Meus amados, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos com a história de Agar de como ser perseverante. Agar é um personagem crucial na história bíblica do Antigo Testamento. No capítulo 16, nós vemos Agar surgindo na história, logo depois da promessa que Deus faz a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Abraão, então, já velho, não confiando na provisão do Senhor, a Sara, então, sua esposa, oferece a Agar egípcia, para que ele tivesse relações com ela e assim fizesse a sua grande descendência. Abraão, como não era besta nem nada, aceita a proposta da sua esposa e gera um filho chamado Ismael. Vocês devem lembrar que em Gênesis capítulo 16, no primeiro momento, dentro de um conflito que existia entre Agar e Sara, Sara coloca Agar para fora de casa. E ela vai. No capítulo 16, no verso 10, o anjo do Senhor aparece para Agar no deserto e manda ela voltar a se submeter à sua senhora e a depender de Deus. Quando nós agora chegamos aqui no capítulo 21, Ismael já um pouco maiorzinho, agora Isaac nasce, e agora começa aquele conflito, e talvez Ismael olhando para Isaac e dizendo: olha, eu nasci primeiro, sou eu que mando aqui, então me obedeça, preste atenção. Quem é irmão aqui mais velho sabe muito bem o que eu estou dizendo. E como toda mãe que protege o seu filho, Sara então fica chateada com aquele cenário. Então chega para Abraão e diz: resolva essa treta, resolva esse problema, bota essa mulher para fora de casa, eu não aguento mais isso, ela está destratando o meu filho. Diante disso então, Abraão sofre no seu coração, mas se você não fechou sua Bíblia, no versículo 12, o Senhor confirma a promessa para Abraão: através de seu filho Ismael também farei uma grande nação. Faça como deve ser feito. Então ele pega o odre, coloca água, um pouco de pão e coloca Agar com seu filho Ismael para fora de casa. Nós vemos agora aqui uma mulher sendo provada, mas não só isso, com falta de provisão. O texto vai discorrendo então dizendo que Agar ela chega ao deserto. Eu queria que você prestasse muita atenção em alguns detalhes desse texto. Primeira coisa, o que fazer quando não há o que se fazer nos desertos da vida? A resposta é muito clara: ser perseverante. Mas como ser perseverante, pastor? Talvez você esteja aqui hoje e durante a semana você está enfrentando um grande deserto. Eu não sei que nome você tem dado para esse deserto.
O deserto que Agar enfrentava era o deserto de Berseba. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, antes das aplicações. Dê nome aos seus desertos. Dê nome às lutas que você está enfrentando. Nomeie diante do Senhor. Deus, é esse problema que eu estou enfrentando. É essa dor. É essa situação. É essa tempestade. Porque se tem uma coisa que Deus gosta que a gente faça, é recorrer a Ele diante dos desertos da vida. Agar agora está no deserto. E perceba, para onde ir quando a gente está no deserto? Não sei se alguém aqui já teve o privilégio de ir para um deserto, apesar que recentemente já tem acontecido algumas coisas estranhas no deserto. Se você acompanhou nas redes sociais, o deserto do Saara nevou pela primeira vez na história. Nevando, gente, num deserto. São coisas que só Deus e a palavra de Deus explica para cada um de nós. O que a gente se assemelha mais aqui no nosso estado é o sertão. Então, se você já foi para o sertão do nosso estado, você deve perceber bem que é sol, é seca e a situação é deplorável. Agar agora está no deserto. É só areia, é escassez. Até que então acaba a água e acaba o pão. O texto diz então que ela pega o seu filho, coloca debaixo de um arbusto, se afasta um tiro de arco, cerca de 3 metros, e espera o menino morrer. Meus amados irmãos, meninas da dança, Igreja de Jesus Cristo, eu queria compartilhar com vocês alguns princípios que nós aprendemos aqui, de como ser perseverante, do que fazer quando não há o que se fazer nos desertos da vida, como nós podemos continuar firmes diante do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender isso, é que Deus ouve os nossos clamores. No versículo 17, a palavra do Senhor diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse. Meus queridos, o grito de Ismael foi ouvido por Deus. É diante dos desertos da vida, porque muitas vezes quando nós estamos enfrentando os desertos, muitas pessoas acabam desfalecendo, elas não suportam as lutas, não suportam as dores e os sofrimentos. Mas entenda uma coisa, meus amados, Deus, Ele ouve o nosso grito de socorro. Deus é aquele que se compadece de cada um de nós. Não subestime o poder da oração. Diante dos desertos da vida, seja perseverante, continue orando, continue buscando a face do Senhor. Não se dobre diante do seu coração, mas coloque-se diante da presença de Deus, porque é do alto que virá a vitória. Você deve recordar muito bem que o próprio Cristo enfrentou os desertos. O texto lá em Mateus capítulo 4 diz que logo depois de ter sido batizado, a Trindade ali manifestada, ele é levado e conduzido ao deserto. No texto de Marcos vai dizer que durante 40 dias o Senhor foi tentado por Satanás e feras estavam ao seu redor. Eu não sei quais são os desertos que você está enfrentando. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando agora. E aí olha para as meninas aqui dançando, é a emoção das meninas adolescentes, e cada uma com as suas histórias. E quando termina a canção e elas começam chorando, eu digo, conseguiram. Imagina os anos, os meses de ensaio, toda uma preparação para esse momento acontecer. Mas muitas vezes nós estamos dançando na presença do Senhor, mas nosso coração está sangrando na presença dEle. Há pessoas que estão aqui agora, nesse momento, cantando, louvando ao Senhor, mas estão passando por grandes lutas, por grandes tormentos. E talvez não é algo que aconteceu nessa semana, mas que já vem acontecendo há muito tempo. E você já conversou com os pastores da igreja, já chorou com os seus líderes, já buscou a face do Senhor, mas parece que nada muda, que tudo continua do mesmo jeito. O Salmo 34, verso 7 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Agar está agora ali, diante de um deserto da vida, mas nós temos um Deus que ouve o nosso grito de socorro. E ainda que a gente não fale, ainda que a gente não verbalize, a própria palavra do Senhor diz que antes mesmo da gente pedir, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do nosso íntimo. E meus amados, meus queridos irmãos, eu recordo uma vez que eu estava em casa,
E eu e Polly, a gente estava enfrentando uma grande luta, não no casamento, mas coisas do ministério pastoral, que só eu como pastor passo, os pastores nunca passaram por isso. E Polly estava no canto, sentada, ligou a TV, como se quisesse assistir um filme, mas só ficou lá, passando aqueles comerciais da Netflix. Eu abri minha Bíblia e comecei a conversar com Deus. Eu disse: Senhor, eu preciso tanto de uma palavra do Senhor. Eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. E minha esposa chorando de um lado e eu chorando do outro. De repente, o meu filho, ele vem em minha direção e diz assim: papai, não chore, eu cuido de você. E logo em seguida ele vai para minha esposa e diz: mamãe, não chore, eu cuido de você. Naquele mesmo instante, meus queridos, eu olhei para minha esposa e disse: isso não é meu filho falando, isso é Deus falando através do meu filho. Meu filho tem 7 anos, é autista nível de suporte 1, meus queridos. Quando Deus quer falar conosco, Ele usa quem Ele quer. Ele usa até uma criança para falar conosco. Deus ouve os nossos clamores. Deus ouve o nosso grito de socorro. Deus ouve o nosso coração sangrando. Mesmo que a gente esteja dançando, mesmo que a gente esteja pregando, nós temos um Deus que se compadece de cada um de nós, assim como estava se compadecendo de Agar. Mesmo sendo uma estrangeira, mesmo sendo uma mulher que não era da linhagem da terra prometida. Primeiro princípio que nós aprendemos, meus irmãos: ser perseverante é continuar buscando a face do Senhor. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperar com paciência não é ficar parado, esperar é continuar. Continue dançando, continue tocando, continue pregando, continue firme nas mãos do Senhor, porque fiel é aquele que nos sustenta. Louvado seja o Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos, meus queridos, versículo 18, é a certeza da presença de Deus nas dificuldades. Versículo 18, o Senhor diz: levanta-te, pois, e levante o menino, pegue-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Agar se encontra em um momento de crise, mas Deus se revela e promete que Ismael se tornaria uma grande nação. É muito natural que diante das adversidades da vida e do deserto que a gente esteja enfrentando, talvez a gente esqueça do Senhor. A gente esquece as promessas de Deus. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. E aqui o Senhor está reconfirmando para a vida de Agar: eu farei dele uma grande nação. Não se esqueça, o que eu prometi no capítulo 16, no verso 10, eu vou fazer. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a sua vida, meu amigo e minha irmã, mas uma coisa eu sei: aquele que é fiel, aquele que prometeu, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Ele é um Deus poderoso que age mesmo quando a gente não sabe o que fazer, independentemente das circunstâncias. Em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo vai trazer instruções para a nossa vida, dizendo: revistam-se da armadura de Deus, confiem no poder do Senhor. E no finalzinho, no versículo 13, ele diz: peguem essa armadura, usem essa armadura, para que vocês possam resistir ao dia mau. Todos nós aqui já passamos pelo dia mau. Talvez você esteja agora aqui, enfrentando um dia mau. O fato é que ele chega, e muitas vezes o dia mau chega sem avisar. Chegou para José, quando foi vendido pelos seus irmãos. Chegou para José mais uma vez, quando ele foi acusado de ter abusado da esposa de Potifar. Chegou para Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Chegou para mim, e eu tenho certeza que já chegou para você. E talvez você esteja agora enfrentando um dia mau. E talvez o seu dia não seja só um dia mau, sejam meses, sejam anos, e essa dor não passa, e você não consegue parar de chorar. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto nós estivermos aqui, nós vamos precisar ser perseverantes. Porque quando estivermos lá, não haverá mais choro, não haverá mais dor,
não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento. Filipenses capítulo 4, verso 9, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça das promessas do Senhor, meu querido. Não esqueça daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Não esqueça daquilo que o Senhor confirmou para você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor é meu pastor, mas nada me faltará. Mas muitas vezes, quando nós estamos enfrentando as lutas, a gente acaba esquecendo dessas coisas. Deus está prometendo para Agar: ponha-se de pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: não é o fim. Não é o fim. Sou eu que digo quando é o fim. Por isso, continua firme, meu filho. Continua firme, persevere, não desanime, não desista, chore, pode chorar. Quando nós vamos à primeira carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e não necessariamente nessa ordem, mas ele vai dizer, e como a canção que acabamos de cantar, perplexos, mas não assustados. Ficamos abatidos, meus irmãos, mas não destruídos. São coisas naturais da vida. Muitas vezes nós vamos enfrentar essas circunstâncias, mas o Senhor prometeu: estarei convosco todos os dias, em todas as circunstâncias, em cada situação, seja na quimioterapia, seja na hemodiálise, seja na UTI, seja na pandemia, seja não na pandemia, seja quando a porta de emprego fecha, eu vou estar com você. Se segure nessa promessa do Senhor, Ele é fiel e nunca falhará. E nós cremos nisso, meus irmãos. Persevere, não desanime, não olhe para trás, prossiga para o alvo. Jesus Cristo é aquele que nunca falhou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, meus irmãos. Terceira coisa que nós aprendemos: a provisão de Deus. No versículo 19, acompanhe comigo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Quando Agar e Ismael, meus irmãos, estavam sem água, Deus providenciou um poço. Isso demonstra que Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um de nós, e Ele suprirá todas as nossas necessidades, mesmo nas situações mais desafiadoras. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando algumas lutas, os nossos olhos ficam cegos para enxergar a provisão de Deus. Eu recordo que quando, em 2004, fiz o concurso para a área de saúde, para a minha área especificamente, o primeiro concurso que tinha na minha área. Talvez eu não tenha contado isso aqui, eu não lembro se eu contei no acampamento dos jovens, mas naquele período, eu não tinha concluído ainda o ensino médio. Eu tinha parado de estudar na 7ª série, desisti dos estudos, mas Deus tem umas coisas que Ele faz na nossa vida que a gente não consegue entender. Eu trabalhava no hospital, mesmo sem ter concluído os estudos, trabalhava numa empresa terceirizada, e aparece o concurso, eu faço o concurso em 2004, e passando, em 2006 eu recebo o telegrama. E tinha um amigo meu que ele sabia que eu não tinha ficha 19. E quando eu recebi o telegrama, foi um misto de alegria e frustração ao mesmo tempo. Eu e Paulo, nós éramos noivos, na época, namorava, meu amor, a gente namorava. E eu disse, bom, chegou o telegrama, e agora? E aí meu amigo chegou assim, negão, eu tenho uma ficha 19 fria, falsificada. R$200 se você quiser. Eu confesso, meus irmãos, que balançou. Deu uma balançada. Na época, eu fui conversar com o meu pastor, disse, pastor, estou com uma bronca agora. Ele disse, Valdo, eu vou orar por você. Orou por mim. E eu peguei o telegrama, coloquei em cima da mesa. Eu não era muito próximo da Bíblia, não, sabe, meus irmãos? Mas o Espírito Santo me fez lembrar um texto. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Deus não é Deus de confusão. Eu disse, Senhor, se o Senhor permitiu que esse telegrama chegasse, então isso aqui não é responsabilidade minha. Eu coloco diante do Senhor e resolva, Pai. Preparei todas as documentações, tudo, levei para a Secretaria de Saúde.
Quando chego lá, a mulher fala assim, está faltando um documento. Eu já na hora gelei, meu irmão. Deu um ataque cardíaco, uma arritmia. Eu perdi pelo menos ali um tucho de cabelo. Eu tinha cabelo, tá, gente? Nessa época eu tinha cabelo. Vale salientar. Ela disse, está faltando o seu título de eleitor. Título de eleitor. É verdade, está faltando o título de eleitor, é verdade. Eu perdi o título de eleitor, meus irmãos, no trajeto da casa da minha avó para a Secretaria de Saúde, que ficava antigamente no ali na Conde da Boa Vista. Volto para casa e quando eu estou no trajeto de casa, uma menina que eu nunca vi na minha vida e nem lembro dela, ela faz, isso aqui é seu? Se você lembrar bem, título de eleitor não tem foto. Eu disse, é meu. Eu não tinha carro na época, não tinha moto, eu tive que ir de ônibus. Pego o título de eleitor, volto para a Secretaria de Saúde, entrego o documento. Está aqui. A menina junta os documentos. Amanhã você vai lá na Secretaria da Fazenda agora se apresentar. Eu disse, pronto, é lá que o bicho vai pegar, é lá que vão pedir o documento. E quando chego lá, os documentos e tal, aquela coisa. Só que eu tinha dito para a Poli, ela trabalhava na Microlins, na extinta Microlins, não sei se existe ainda hoje. Eu disse, olha, quando o concurso me chamar, a gente vai casar. Ela está certo. E aí eu lembro que quando eu fui na Secretaria da Fazenda, tinha uma senhora que ela apareceu, eu acho que ela era crente, porque ela estava com um saião bem grande, tinha um cocó bem grandão na cabeça dela assim, e ela olhou para mim e disse, você, venha cá comigo. Rapaz, ela botou um dedo na minha cara, parecia Capitão Nascimento. Eu olhei para ela assim, eu disse, tira esse dedo, baixa essa mão. E ela me chamou numa salinha, sente aqui. Ela sentou, ainda era aqueles computador de tubo, ela bateu do lado assim, me deu todos esses documentos. Eu só fui mirando em um, gente. Ficha 19, eu olhei e disse, não está não. Entreguei os documentos para ela, ela juntou tudinho, conferiu, saiu carimbando. Vai para onde? Tem carta de recomendação? Eu estava com a carta de recomendação dos médicos lá do Otávio, pelo menos 10 médicos, carimbaram lá, pedindo para ir para lá, senão eu ia para Caruaru. E ela juntou tudinho, olhou para mim e disse, agora casa, né? Casa? Como é que não casa? Casa. E ela disse, pode tomar posse. Sem ficha 19, gente. 2 meses depois, vou eu fazer supletivo, termino, faço o supletivo, pego o meu certificado, 10 anos depois vou para o seminário, louvado seja Deus. Hoje eu faço 2 pós-graduações e Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Mas eu olho para esse texto aqui, meus irmãos, e sabe que, grife isso na sua Bíblia se você puder. Deus lhe abriu os olhos. A minha oração aqui nesse momento é que Deus abra os seus olhos espirituais e você possa ver o escape do Senhor sendo levantado para a sua vida. Agar estava no deserto, meus irmãos, e é Deus que abriu os olhos dela. Ela não estava enxergando isso, mas é Deus que fez. E assim Deus também faz por mim, faz por você. Muitas vezes a gente não está enxergando nada, as nossas lágrimas, elas cegam literalmente a gente. A gente só faz chorar, a gente só faz sofrer. E Deus está reservando algo grandioso para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Abra os seus olhos, Senhor, abre os olhos dos meus irmãos essa noite. Abre os olhos espirituais dessa igreja, Senhor, para que eles possam enxergar infinitamente mais aquilo que o Senhor está reservando para a vida de cada um deles. Porque é isso que Deus faz, meus irmãos. Diante dos desertos da vida, muitas vezes a gente para, a gente estaciona, a gente cai, e a gente não tem forças para levantar. Mas a Bíblia diz que é o Senhor que nos sustenta pela mão, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que tem graça e misericórdia de nós, não porque a gente merece, mas é Deus que faz isso. É um Deus poderoso que nos sustenta diante das nossas tão fragilidades e dificuldades. Salmo 46, no verso 10, a promessa do Senhor é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, meus queridos. Deus não precisa da nossa mão. O que Deus deseja de nós é a nossa submissão e humilhação diante dEle. É Ele que faz e é Ele que exalta. Isaías 41, verso 10, um texto que nós conhecemos muito bem, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O nosso Deus é um Deus fiel. E por fim, meus irmãos,
princípio que nós aprendemos: resiliência. Versículo 20. Deus estava com um menino que cresceu e morou aonde? Onde é que o texto diz? No deserto. Deus estava com o menino que morou e cresceu no deserto. Meus amados, Ismael, ele cresce e se torna um flecheiro no deserto. E essa é uma das coisas lindas que Deus faz na nossa vida. É a capacidade de a gente se adaptar e permanecer firme diante das provações e da falta de provisão. E só Deus consegue fazer isso na vida da gente. Eu acredito que se nós abríssemos aqui para testemunhos, grandes iam ser as histórias. E os pastores já devem ter ouvido aqui, a pastora já deve ter ouvido muitas histórias de pessoas que superaram e passaram por muitas lutas. Pessoas que estão passando nesse momento por dores, por lutos, por sofrimentos. Mas tenha certeza, não é por você e nem é você que está fazendo isso. Zacarias capítulo 6 vai dizer que é pela mão do Senhor, é a força do Senhor. Neemias capítulo 8 verso 10, Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força, meus queridos. Tem dias que a gente está fraco, tem dias que a gente não tem ânimo. É claro que isso não acontece com os pastores nem com a pastora. A gente tem força o tempo todo. Fica vendo a gente aqui pregando, feliz da vida. Eu às vezes assisto as pregações dos pastores aqui, é tudo empolgado, tá, aquela coisa toda. A gente fica assim: rapaz, eu quero ser igual a pastora. Eu quero ser igual aos pastores. Mas não passa por luta, não passa não, gente. Só que não, gente. Todos nós enfrentamos os nossos momentos de dores. Todos nós. Mas é durante o processo da dor que Deus nos sustenta. É durante a peregrinação no deserto que Deus nos ajuda a perseverar e confiar nele, porque ele não nos abandona. Veja as dificuldades como oportunidades de crescimento naquele que nunca lhe abandonará. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque eu bem sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto esperais. Resiliência, meus queridos. Diante dos desertos, persevere, continue. Eu não estou dizendo para você que Deus vai fazer hoje, mas Deus ele pode fazer. Em João capítulo 8, nós vemos a história de um homem que está num tanque de Betesda. Você já deve ter lido essa história. E quando Jesus chega lá e encontra em Jerusalém, logo depois de ter saído de Caná da Galileia, Jesus retorna a Caná da Galileia e ele peregrinou de Caná da Galileia até Jerusalém 150 quilômetros. 150 quilômetros. E quando ele chega em Jerusalém, diante de uma festa, e durante uma festa, o texto diz que existia um homem que há 38 anos sofria de uma paralisia. Mas não só isso. Existiam ali tantos outros homens, coxos, cegos e paralíticos. Mas o texto diz que Jesus viu aquele homem. E Jesus conhecia a história daquele homem. E Jesus olha para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? E ele diz assim: não tem ninguém que me jogue dentro do tanque. Quando o anjo desce e agita as águas, alguém passa na minha frente. Mas o texto também vai dizer que era de tempos em tempos que o anjo descia. Então não tinha algo certo. Poderia acontecer ou não acontecer. Mas o texto diz que imediatamente Jesus ordena àquele homem: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente aquele homem fica curado. Deus pode fazer algo por você ainda hoje. Deus pode fazer algo por você agora, se Ele quiser. Eu não estou dizendo que Ele vai, porque nós não temos o poder de mandar em Deus. Às vezes a gente até quer, né? Senhor, me ajude aqui. Você não está vendo, não? Mas eu estou dizendo que Deus, Ele pode
fazer algo sobrenatural na sua vida agora, se Ele quiser. E como a gente não sabe se Ele vai fazer agora, ou antes de você voltar para casa, ou amanhã de manhã, ou durante a madrugada, o que a gente faz é perseverar. O que a gente faz é continuar firme. O que a gente faz é ficar ali na dependência do Senhor, de atalaia, esperando. Enquanto o Senhor não faz, eu dependo dEle. E eu espero por Ele. Meus queridos, eu quero concluir dizendo para você, em momentos de solidão, em momentos de provações, da falta de provisão, Deus nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa. O Senhor nunca nos desampara. Nós vimos aqui uma mulher estrangeira. Ismael não era o filho da promessa. E mesmo assim, Deus não desamparou. Deus também não desamparará você. Ele não deixará você sozinho nessa jornada. Talvez você esteja aí, pastor, eu não estou aguentando mais. Meu casamento já chegou ao fim. A última palavra vem do Senhor. Talvez você esteja aqui sem força física, emocional ou espiritual. A minha oração é que Deus, Ele restaure a sua vida essa noite. E que Ele possa te dar ânimo e força para continuar. Gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. E pastor Jorge sempre me dá essa liberdade. Eu queria desafiar você. Estarei cantando uma canção, talvez não tão afinado melodicamente como o pessoal do louvor aqui. Eu já peço perdão, qualquer coisa. Mas eu gostaria que você ouvisse essa canção. Se você está enfrentando algum deserto, se para você está difícil perseverar, está doendo, você não está suportando mais, eu gostaria que você saísse do seu local e viesse aqui à frente, colocando diante do Senhor e dando nome para esse deserto. O deserto de Agar era Beceba. Ela coloca Ismael debaixo de um arbusto, dizendo assim: não tem mais o que fazer. O que estava ao meu alcance eu fiz. Eu dei água para esse menino, mas acabou a água, acabou. Não tem mais o que fazer. E talvez você esteja aqui dizendo também para Deus: não tem mais o que fazer. Mas eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos para você ver o sobrenatural dEle. Porque a última palavra é do Senhor. Enquanto você está aí meditando, estarei cantando. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, colocar diante do Senhor, persevere, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.